Voltamos com o programa Em Foco, conversando hoje sobre ginástica rítmica com a professora Lígia. Professora, como é que a Unipar está no contexto de competições da ginástica rítmica? Bom, hoje nós somos uma referência também. Uhum. Né? O Paraná é uma referência também O nesse Paraná sentido, né? O Paraná, nós podemos dizer assim que por muitos anos foi com grande parte das meninas participantes da seleção brasileira. Né? Teve várias ginastas paranaenses na seleção brasileira. E hoje a participação do Paraná nas seleções brasileiras, tanto de conjunto quanto individual, também continua em alta. Uhum. Então, costuma-se até para o Brasil, de uma forma geral, dizer que o Paraná é o celeiro da ginástica rítmica. E a Unipar contribui com atletas para a seleção brasileira? Contribui, sim. Uhum. Nós tivemos recentemente a participação de uma das nossas ginastas da primeira equipe, né, que a Unipar teve, que foi a Ana Paula Alencar, que permaneceu na seleção brasileira por 3 anos e meio, até receber uma outra proposta que realmente mexeu com ela e ela aceitou e hoje está fazendo um outro trabalho. Uhum. Mas que durante 3 anos, né, esteve representando o Brasil em campeonatos mundiais, em Jogos Pan-Americanos, realmente foi uma ginasta que despontou bastante. E o nosso orgulho, né? E hoje nós continuamos com esse trabalho. Nós temos aí na equipe grandes promessas, porque elas vêm se especializando, se espelharam, né, na Ana Paula. Uma referência para elas. Esse realmente foi, né, foi o ícone delas. Uhum. E fez com que essas meninas hoje continuassem se dedicando e, quem sabe, né, daqui uns 2 ou 3 anos, porque elas são novas ainda para tentar uma seleção, elas estejam também fazendo parte da seleção brasileira. Numa competição, professora, o que é julgado, o que é analisado pelos jurados? Bom, a parte primordial, né, são os elementos corporais que elas conseguem executar com cada aparelho. Uhum. E tudo isso tem que estar relacionado com a música. Então, a ginástica rítmica é uma modalidade que ela envolve, né, em uma série, em uma coreografia, como nós chamamos. E quem bola as coreografias são vocês, a equipe. Uhum. Isso, a equipe dentro das exigências que o código de pontuação nos permite utilizar. Então, nós temos aí em uma coreografia as dificuldades, que são elementos que elas têm que fazer com o corpo e com o aparelho ao mesmo tempo. Depois, que nós chamamos de elementos técnicos, né? Depois nós temos os elementos do aparelho, que elas podem fazer aí através, aí sim, a utilização de passos rítmicos, né? Da dança, do balé, ou seja, de um estilo de música que mais se adapte ao estilo da ginástica. As músicas, vocês também têm liberdade de escolha? Liberdade de escolha, mas tem uma exigência em relação às músicas. Elas não podem ter... não podem ser cantadas. Né? São instrumentais. Instrumentais e com vocal, por exemplo, de sílabas, só vogal, nada mais que isso. E, fora isso, os manejos, né, com o aparelho que elas têm que fazer e que são pré-determinados também pelo código de pontuação de acordo com cada faixa etária. Então, realmente, é uma conta matemática, né, para que a gente consiga montar essa coreografia, porque tem valores que você tem que inserir dentro dessa coreografia, porque é julgado por esses valores. Quer dizer, a ginasta entra com 30 pontos hoje em quadra, mas ela, na verdade, pode ir perdendo a partir do momento que ela não vai executando. Então, isso também, 30 pontos é para a categoria adulto. Então, é realmente uma... Exigente, extremo, né? É muito. E para alguém participar, como é que funciona, professora, do projeto? Bom, nós temos aí, né, a equipe de iniciação, que funciona segunda e quarta-feira, das 5h30 às 6h30. As aulas são nesse horário. E as aulas são realizadas aonde? Aqui no ginásio da sede, né, atrás do Colégio Isa Mesquita, que a gente usa como referência. E realmente nós ainda temos... Para algumas faixas etárias, a gente ainda tem vaga. Ainda há vagas. Isso, porque como nós iniciamos com 5 anos de idade, as vagas, assim, elas vão muito rápido, né? Graças a Deus, porque é um projeto que você vê que está reconhecido hoje. A idade mínima é 5 anos? 5 anos. Tem uma idade máxima? Não. Aí ela pode continuar, né? Essa criança que entrou, até o momento que elas
se vê em condições para fazer a ginástica. Uhum. A gente já tocou esse assunto no começo da entrevista, professora, mas eu gostaria de voltar um pouco. Pelo que a gente pôde perceber, a tua paixão pela ginástica veio do fato de você fazer experiência mesmo de atuar como atleta, depois entrou na pesquisa, né? Quando você atua e está lá preparando a coreografia, organizando todo o projeto, você se apoia mais na tua experiência que você teve como atleta ou nas tuas pesquisas? Eu vejo que é um conjunto. Um conjunto. Porque uma situação leva a outra. Por exemplo, quando eu estou preparando essas ginastas, é a minha pesquisa. Tua pesquisa. É o meu lado de pesquisadora. Porque aí eu consigo ver, né, detectar as deficiências. E isso, a gente também leva uma certa vantagem dentro da universidade, porque na universidade nós temos dentro do curso de Educação Física um laboratório de avaliação física. E dentro desse laboratório nós temos um dos professores do curso de Educação Física que faz as avaliações para nessas crianças. Então, com o resultado que ele me dá, eu consigo ver quais são as falhas delas e trabalhar em cima disso na preparação física. E aí entra também o lado de árbitro. Então, o que é que agrada um árbitro, o que desagrada, essa experiência também faz com que a gente leve para dentro de quadra. Você também é árbitro? Sou árbitro, eu tenho brevê internacional. Então, isso também leva para dentro, porque muitas vezes eu estou do outro lado, como árbitro. Então, o fato de você avaliar ajuda muito. Você é completa, então, professor. É árbitro, é pesquisadora e foi atleta também. Né? Então, o teu campo de visão é muito, digamos assim, desenvolvido para análise da situação. Né? São muitos anos, né, de dedicação em cima de uma área específica, como a ginástica rítmica. E isso faz com que a gente procure se aperfeiçoar cada vez mais. Né? As minhas pesquisas, por exemplo, na especialização, no mestrado, no doutorado, foram relacionadas à ginástica rítmica. Então, eu não posso me desvincular, né? Realmente é uma tua paixão. vida mesmo. É a minha vida. Perspectivas agora de competições, quais são, professor? Bom, nós temos aí agora as primeiras competições, são as fases municipais e regionais dos Jogos Escolares do Paraná. Caso nós formos as vencedoras, né, nós vamos para a fase estadual. E se conseguirmos ficar no pódio, entre os 3 primeiros lugares também, aí nós vamos para os Jogos Olímpicos, né, as Olimpíadas Escolares Brasileiras, que é um foco que nós temos. Então, nós começamos com isso. No início de junho, nós temos o primeiro campeonato brasileiro já, com uma de nossas atletas, que é uma das promessas da Unipar, que é a Lorena Nascimento. É uma ginasta que, com pouca idade, ela tem apenas 12 anos, ela é tricampeã dos Jogos da Juventude do Paraná, ela é tetracampeã paranaense, eu tenho que até pensar, porque com 12 anos. É uma ginasta que competiu o Campeonato Brasileiro ano retrasado e foi vice-campeã brasileira. E ela começou o projeto? Começou dentro da oficina da ginástica. O que é interessante, André, é que assim, por exemplo, hoje, como eu disse, eu tenho monitoras no projeto Oficina da Ginástica que foram ginastas, que foram campeãs brasileiras, foram campeãs internacionais pela universidade. Então, a gente consegue ver que nós estamos plantando, né, esse esporte realmente na vida das crianças de Umuarama. Por quê? Porque são meninas que vieram para o projeto Oficina da Ginástica, foram para a pré-equipe, da pré-equipe passaram a ser equipe de competição, conseguiram títulos. Quando foram encerrar sua carreira como ginasta, não deixaram a ginástica, entraram na graduação de Educação Física e hoje estão do outro lado. Então, é um histórico que está sendo criado, né? É muito gratificante ver isso. E se a gente quiser assistir às aulas, é permitido, professora? Com certeza. As aulas, os treinamentos, porque as aulas são segunda e quarta, mas a parte de iniciação, né? Mas quando nós nos referimos a treinamento, aí a gente está lá de segunda a sábado, da 1h30 até as 18 horas, dentro do ginásio com as equipes de competição e é aberto para o público. É aberto. Então, você que está em casa, que é mãe, quer conhecer o projeto, só chegar no ginásio. Exatamente. Que bom. Professora, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação, pelo partilhar a tua experiência. Para mim foi muito enriquecedor. Confesso que eu sou muito leigo no assunto de ginástica rítmica, não entendo nada. Aliás, eu nunca assisti uma competição. Me aguçou a curiosidade para ver como é que é agora, para conhecer a disciplina. Você em casa também está convidado a se dedicar um pouco mais e conhecer mais esse esporte que é belíssimo. Tá? Muito obrigado. A você em casa, obrigado pela audiência. Um forte abraço. Tchau, tchau.